Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo teu junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém? Feliz, né? Por mais uma sexta-feira. Conte seu testemunho 11 para a honra e a glória do Senhor. Eu queria pedir um favor para vocês que estão nos acompanhando aí nesse momento. Por favor, compartilhe essa live, marque alguém que queira assistir, que queira ouvir um testemunho edificante da parte do Senhor para a sua vida nesse final de semana, tá certo? Então eu quero chamar aqui a minha convidada especial, pastora Luana. Recebam aí a pastora Luana, cumprimentando a nossa querida. Olá, paz do Senhor a todos. Amém, glória a Deus. Feliz, pastora, por recebê-la aqui e
com muita convicção de que o Senhor falará através do seu testemunho a muitas pessoas que estão nos acompanhando nesta noite. Amém? E assim, sem mais delongas, porque a gente pensa que 1 hora é muito e quando vai falando passa muito rápido. Então eu queria já começar perguntando quem é a Luana, de onde que a Luana vem, como é que foi a infância da pastora, adolescência, e conta pra gente aí o que aconteceu da adolescência, juventude. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem, boa noite. Já fui apresentada aqui, eu me chamo Luana, me sinto honrada de estar aqui participando no Conte Seu Testemunho com a pastora Ju, né? Que eu sei que isso foi um propósito, um projeto que Deus colocou no coração da pastora. Amém. Né? E Deus também, Ele tocou no meu coração para que eu estivesse aqui, porque afinal de contas, antes de eu falar, de me apresentar, responder a pergunta da pastora, eu disse algo para o Senhor há 22 anos atrás. Eu passei uma fase muito difícil na minha adolescência, na parte de criança para a parte da adolescência, entrando já na fase adulta, e falei para o Senhor o seguinte, eu falei, Deus, se o Senhor me libertar dessa situação na qual eu vivo, aonde eu for, eu vou contar o meu testemunho. Amém. E eu não perco a oportunidade de falar dos feitos de Deus na minha vida. E quem é a Luana, né? Eu sou alagoana, vim de Alagoas para cá quando eu tinha meus 13 para 14 anos, né? Já moro aqui em São Paulo há bastante tempo, há mais de 22 anos. E a minha infância, até um certo ponto, foi uma infância feliz, né, com os meus pais. Porém, dos meus 7, 8 anos em diante, eu já comecei a perceber que eu tinha algo diferente dos meus irmãos. E como assim, esse algo diferente? Eu já tinha, pastora, uma percepção, eu posso dizer assim, para aqueles que talvez não conheçam ou nunca ouviu falar, uma percepção do mundo espiritual, pastor. Ah, sim, sei bem como é. Então, desde a minha infância, eu já tinha algumas visões de coisas que não é comum de uma criança ver. Várias pessoas já vão se identificar e já talvez viu. Aquela coisa de monstro, enfim. Mas desde a minha infância eu já tinha essa percepção de coisas assim do mundo espiritual. E isso foi se agravando conforme eu ia avançando em idade, né? A minha infância foi, né, tirando isso, foi uma infância sadia com os meus pais, com os meus irmãos. Porém, da minha fase para a adolescência foi onde houve essa complicação, onde isso piorou, eu posso dizer assim, né? Quando eu tinha os meus 12 para 13 anos, entre 10, 12 para 13 anos, foi onde essa visão começou a se ampliar. Ela começou a crescer numa proporção da qual isso me roubava a paz, da qual isso me tirava o sono. Seus pais eram evangélicos? Não, os meus pais não eram evangélicos. Meu pai, né? Meu pai não era, minha mãe era católica. E eu lembro que em um determinado momento da vida da minha mãe, ela chegou a frequentar um centro, mas meu pai era contra aquilo, né? Então ela ia até por não conhecer, né? Ela frequentou durante um certo tempo. E lembro que uma vez ela chegou a me levar, né, no centro onde estava tendo ali aqueles rituais, aquelas coisas todas. E eu me lembro de uma cena que isso ficou gravado na minha mente. Minha mãe estava participando daquele ritual, não sei como é que fala o nome, e eu estava dentro de um quarto observando todo aquele cenário. E eu me lembro que tinha aquelas pessoas ali vestidas com aquelas roupas, né, bem coloridas, e eu, escondida ali atrás daquela porta, eu olhei assim e fiquei, nossa, mas o que é isso? E aquela pessoa ali já rodando, já incorporada, né, daquele jeito, ela olhou para mim e disse assim, e essa criança? O que ela faz ali? E aquilo me assustou, pastora. Né? Aquilo eu já... Meu Deus. Já fiquei, falei, nossa, porque assim, hoje eu entendo, né, o que era, e a forma que ela me olhou, ela fitou os olhos em mim e falou, e essa criança? O que ela está fazendo ali? E aquilo me assustou. Assusta para uma criança, é bem assustador, né? Bem assustador, né? E aí eu fui, né, vim embora para São Paulo quando eu tinha 12 anos. Sim. Vim embora para cá. E eu lembro que após esses fatos,
toda essa situação de visão, de ver coisas, né? Que tipo de coisas? Eu via monstros, eu posso dizer assim, pastor, eu via monstros, eu via seres que não é comum de se ver. E eu me lembro uma vez que eu estava... atormenta muito, uma criança, uma adolescente. Muito, né? E eu lembro que eu estava uma vez na minha casa, minha mãe tinha saído e eu fiquei só na minha casa. E nesse dia que eu fiquei sozinha na minha casa, na minha adolescência já, eu ouvi sussurros dentro da minha casa. Um sussurro puxando para um choro. Era uma coisa muito, sabe, terrível de escutar. Sim. Aquela coisa que ficava, sussurrava e chorava ao mesmo tempo. E eu estava só na minha casa, não tinha ninguém. Meu Deus. Por eu já vir desse processo de ouvir vozes, de ver vultos, desde a minha fase infantil até essa fase da adolescência, né, eu já estava com aquilo na cabeça. Então, quando eu ouvi aquele sussurro, aquele choro dentro da minha casa, que não tinha ninguém além de mim, eu saí correndo no meio da rua, desesperada, pastora. Eu saí de um bairro a outro, que era próximo até a casa da minha irmã, correndo, assustada com aquilo, né? E larguei lá a casa aberta e saí correndo, desesperada, chorando, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo, né? Por que eu ouvia aquelas vozes, por que eu via aqueles vultos, porque eu tinha aquela percepção que me trazia tanto medo, tanto pavor, né? E eu lembro quando eu cheguei na casa da minha irmã, ela me perguntou o que aconteceu e eu falei para ela. Nesse período, ninguém da minha casa era cristão, todos eram católicos, né? A maior dificuldade é essa. Exatamente. Né? E eles não tinham resposta, eles não sabiam, né, o que acontecia comigo. E aí eu cheguei na fase dos meus 15 anos, 14 para 15 anos, foi aonde realmente piorou de uma forma assim absurda, né? Por quê? Porque, pastor, eu comecei a ter uma dor de cabeça constante, né? Eu tinha uma dor que remédio nenhum parava. O Buscopan, que era o mais forte para mim tomar, não surtia efeito. Era muito terrível. Era uma dor que começava numa segunda e só finalizava na outra segunda. Era uma semana consecutiva de uma dor latejante que a veia da minha cabeça ela só faltava pular. De uma dor tão forte. E essa dor, ela vinha acompanhada de outros sintomas. Insônia. Eu não conseguia dormir, pastor. Nossa. Eu não conseguia dormir. Era uma coisa que eu passava madrugadas acordada e sentia um sono absurdo durante o dia. Sim, não tinha descanso, né? Exatamente. Não descansava, então a tendência é essa mesmo. E esse período eu já estava trabalhando, né? 15 anos eu já estava trabalhando. Chegou um momento, dentro de um dos meus trabalhos que eu fazia, que eu comecei a ter essa dor de cabeça, juntamente com essa insônia, que eu não dormia à noite, porém eu sentia um sono constante durante o dia, trocava a noite pelo dia, mas não podia dormir por conta que eu trabalhava. Né? E essa dor ela veio me acarretar na minha coluna. Ela travava as minhas costas e eu não podia andar direito, eu não podia me levantar. Nossa. E chegou aí no médico? Uma vez que eu estava praticamente travada, onde eu estava trabalhando, o rapaz me levou no hospital. Só que lá estava extremamente cheio. E o fato de eu estar com muita dor, com aquela cabeça doendo, eu falei, me leva para casa, eu não quero ficar aqui. E aí eu me lembro que ele, tudo bem, aqui está muito cheio, então eu vou te levar para casa. E ele me levou para minha casa. Era uma dor, pastora, nas minhas costas, que eu tinha que deitar para poder levantar. Eu tinha que deitar para poder me ajeitar, sentar para poder levantar. Isso já com meus 15, 16, 17 anos. Foi passando por esse, durou 5 anos. Meu Deus. Todo esse processo durou 5 anos. E aí essa visão que eu tinha de seres, eu vou dizer, posso falar demônios? Pode. Né? Pode Demônios, eu via demônios de verdade. Não eram um fantasma, eram demônios que atormentavam a minha mente de uma forma terrível. A ponto de eu estar tomando um banho, fechando os olhos, para ensaboar o cabelo, para lavar o rosto, e era eu fechar os olhos. E eles apareciam na minha frente e eu tinha que abrir os olhos para não ter que ver aquela cena. E isso era todos os dias. A dor de cabeça acontecia a cada 2 vezes no mês. Mas essas visões, né, de seres, de vulto, de ouvir alguém chorando, de ouvir alguém sussurrando, era muito constante. E isso me tirava completamente a paz de espírito. Eu não tinha concentração, eu era uma pessoa com medo. E isso, como eu disse no início, foi piorando. Por quê?
porque eu andava na rua, né? Eu trabalhava das 5 às 6h30 e das 6h30 eu ia direto para a escola. Então eu passava o dia inteiro praticamente fora. E eu tinha a percepção de alguém estar andando do meu lado. Está sempre contigo. Exatamente. Sim. Eu tinha essa percepção, essa sensação que alguém andava junto comigo. E por eu ter essa percepção, eu andava olhando para trás. Eu andava e olhava para trás, andava e olhava para trás. Mas não é. Por que eu tenho essa sensação, mas não tem ninguém do meu lado? Né? E eu sempre tinha essa percepção. Isso durou meses desse jeito. E aí eu me lembro de uma certa vez, de eu ir dormir. Cheguei da escola, fui, né, deitei. E como eu tinha essa insônia, eu não conseguia dormir, eu simplesmente fechei os olhos e fiquei ali. Quando eu acordei os olhos, eu vi, pastora, um cachorro do meu lado. Grande? Um cachorro preto sentado do meu lado, do lado da minha cama. E aí, quando eu tive essa percepção, eu me lembro que eu peguei o lençol e me cobri toda. Porque eu fiquei apavorada com aquela cena. Fiquei com medo daquela coisa que eu não conseguia. Mas por que ele tá aqui? E quando eu contei isso pra minha irmã, né? Eu falei, Jane, a minha irmã se chama Jane, eu falei, Jane, eu tô tendo essa percepção aqui, eu não sei o que é, eu tô ficando louca. E aí eu lembro que um conhecido nosso foi e falou assim, eu vou te levar no centro, numa mesa branca. Eu vou te levar numa mesa branca. A gente sempre acha os amigos, né? Exatamente. Os amigos que, querendo ou não, querem fazer o bem pra gente, Exatamente. mas não sabem o mal. Exatamente. Né? Que acaba nos causando. Exatamente. Sim. E aí eu me lembro que ele disse que nós tínhamos que ir numa mesa branca para que aquilo saísse de mim, para que aquele mal saísse de mim. E eu, óbvio, né, eu 16 anos, não conhecia muito, né, da vida, não sabia, eu simplesmente queria me livrar daquilo. Eu disse, não, tudo bem, então nós vamos. Se eu vou ficar boa, se eu vou voltar a dormir, se eu vou voltar a ter uma vida normal, então nós vamos. Né? Se eu não vou ver mais essas coisas que eu tenho visto desde a minha infância, então nós vamos. E aí eu lembro que ele disse assim, nós vamos, só que tem que ter uma data específica e um horário específico para você ser atendido. Né? E eu falei, o nosso Deus é tão diferente. Completamente, não é? Completamente. E eu lembro que essa data específica era na virada do Ano Novo. Era na virada do Ano Novo. Eu tinha que passar a virada do Ano Novo até o amanhecer naquele local, para um determinado horário, aquela mulher, Mãe de Santo, me atender. E eu fui ser atendida às 4 da manhã. Quem chegou lá às 7 horas da noite de um dia anterior. Meu Deus. Eu fiquei sentada uma madrugada inteira, com sono, com fome, para ser atendida por alguém que, na minha concepção, seria a solução do meu problema. E eu me lembro, pastora, que quando... A fé foi depositada nisso. Totalmente. Por isso que permaneceu até o fim ali. Né? Exatamente. Acreditando piamente que eu ia... Aí é que está o segredo, viu? Aonde é que você está colocando a sua fé? Você está depositando a sua fé, a sua crença? Não estou dizendo da religião. É aonde? Porque a pastora, ela tinha tanta fé que aquilo seria a solução do problema dela, que ela passou uma madrugada inteira esperando. E às vezes nós colocamos a nossa fé em algo que lá no fundo Deus fala pra gente, sai daí, esse não é o caminho, essa não é a solução. E você está colocando toda a sua fé, a sua crença nisso. Então escute o que Deus tem para falar com você. Exatamente. E aí, pastora, eu fui ser atendida por volta das 4 da manhã. Era uma sala bem pequena, completamente escura, era iluminada apenas por velas. E a primeira impressão que eu tive foi, se esse lugar é mesa branca, por que está tudo escuro? Tudo escuro. É mesmo bem pensado. Exatamente. Nós temos a impressão que um lugar onde é mesa branca é tudo clarinho. Que remete paz, as coisas do reino. E a mesa é bem longa e Isso. com aquela toalha bem branquinha. Essa é a sensação que nós temos. Não era nada disso. Uau. Não era nada disso. É mentira, então. É mentira. Quem já esteve sabe que não é verdade. Era um quarto muito pequeno, né? Tinha as iluminações eram por velas no corredor e tinha uma mulher sentada ali, já incorporada, porque hoje eu sei que é o que estava nela, e ela me fez. Eu ia, na verdade, falar para ela a consulta, eu ia falar para ela o que eu sentia, o que eu via, as coisas que estava acontecendo ao meu redor.
E aí, quando eu ia dizer para ela que eu via aquele cachorro sempre na beira da minha cama, que eu não dormia, né, que eu tinha audição de vozes, que eu via vultos, ela riu, ela deu uma gargalhada assim, tenebrosa, e disse assim, eu nunca esqueço dessa palavra, me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Uau. Não precisa você me dizer quem está com você, porque eu já sei. Nossa. Ela falou com essas palavras, pastora. E eu me lembro Foi que... para surpreender, Foi. Pra Aí eu impressionar, né? falei, nossa, ela já sabe? Então, não preciso falar mais nada. E aí eu lembro que ela disse assim, você vai ter que fazer isso que eu vou te mandar. Você vai dar um giro, você vai dar 3 giros. E aí eu fiz. Cada giro que ela me dava, ela batia no centro das minhas costas com muita força. Uhum. O segundo giro ela fazia do mesmo jeito. O terceiro giro ela fazia do mesmo jeito. Ela bateu 3 vezes nas minhas costas conforme eu girava. Aí ela falou assim, olha, eu vou preparar esse banho aqui, você vai tomar, isso vai sumir. E assim aconteceu, gente. Aconteceu, pastor. Acredito. Né? Eu fiz o banho que ela indicou, as ervas que ela indicou, tomei. O sono cessou, aquela insônia que eu tinha acabou, aquelas visões que eu tinha acabou, o cachorro eu já não via mais, né? E eu voltei a dormir normal após esse banho. Isso durou cerca de 1 ano. Bem, então no meu conceito, continuei, tô bem, né? Tá tudo tranquilo, trabalho, eu vou viver a minha vida. Só que existe aquele ditado que diz assim, o diabo dá com uma e arranca com as duas. É isso mesmo. Foi isso que aconteceu comigo. Poxa, o preço foi alto. O preço foi alto, pastora. O preço foi alto porque tudo aquilo que era num estágio passou a ser 10 vezes pior. 10 vezes pior. Poxa. A ponto de querer cometer suicídio, a ponto de ver literalmente o próprio ser na minha frente. E uma das cenas que eu vi que marcou muito essa fase da minha vida, quando eu trabalhava e estudava, foi na escola. E eu era uma pessoa que eu não era muito sociável, eu não tinha muitas amizades, eu era uma pessoa muito na minha, muito quieta, era do trabalho para casa ou direto para a escola e direto para minha casa. E eu tinha muita dificuldade nessa questão de ser social com as pessoas. Alguma coisa já me bloqueava para isso. E... Por conta disso, por ter esse comportamento na escola, a pastora sofria bullying? Não, na verdade... Porque normalmente quando a gente se fecha, o pessoal tem medo de mexer com a gente, na né? verdade as pessoas falavam assim pra mim, você é metida. Eu era tida como a metida da escola, a patricinha, porque vocês não gostava... Gata, a pastora é bonita, então assim, né? As meninas assim, menos favorecidas de beleza têm inveja. Aí acaba, né? Acaba prejudicando a gente. E eu queria ter essa amizade, eu queria as pessoas próximas a mim, mas era o contrário, as pessoas se afastavam de mim. Entendi. E aí, nessa época da escola, por eu não ter essa socialização, não ter tantas amizades, eu ficava dentro da sala de aula. Pouquíssimas vezes eu ia para o intervalo da escola, eu ficava dentro da sala de aula. Sozinha. Né? O pessoal saía e eu ficava lá. Até porque ia cansaço, acordava 4 da manhã para ir trabalhar às 5. E por isso eu preferia me reter lá dentro. E eu me lembro que uma das situações que me aconteceu, que me marcou muito e foi uma das mais pavorosas que eu vivi, foi quando eu estava na sala de aula, no horário de intervalo, todo mundo saiu e eu fiquei sozinha com a porta meio que fechada, nem aberta, nem... Entreaberta, exatamente. E eu me lembro que eu debrucei na carteira e fechei apenas os olhos, eu não estava dormindo. E nesse momento que eu fechei os olhos, eu senti que alguém entrou na sala de aula. Então, ao meu ver, um aluno entrou, vai pegar alguma coisa e pronto, né? Não tenho com o que me preocupar. E nesse exato momento que eu tive essa percepção, eu abri os olhos. E do meu lado esquerdo, eu vi um homem do meu lado em pé, folheando um caderno. E aí... meu coração já começou a acelerar, porque eu não vi passadas, eu tive a percepção, por eu já vi essa percepção das coisas esquisitas, eu tinha a percepção que tinha alguém do meu lado. Então eu abri os olhos e comecei a olhar pelos pés. Eu comecei a olhar e fui subindo lentamente os meus olhos, até chegar na parte da cabeça para mim ver se era algum amigo, algum colega, alguma coisa do tipo. E aí eu me lembro exatamente a cor da roupa, da blusa, todos os detalhes. Isso faz 23 anos, isso faz 18 anos que isso aconteceu. Sim. Tem a idade da minha filha. Principalmente mulher, que é detalhista. Exatamente. O homem ele tem que olhar
tudo. A mulher, ela olha um segundo, pronto, Isso, já registra na exatamente. mente. Então, Então eu vi aquele ser, aquele homem com um sapato preto, uma calça jeans de cor escura, uma camisa social de azul, um azul céu, bem clarinho, de manga curta, e eu fui subindo os meus olhos lentamente, até para me ver quem era a cabeça. E no momento que chegou na parte da cabeça, foi aonde foi a coisa mais terrível que eu vi. Meu Deus. A cabeça daquele ser, pastora, era a cabeça de um gato, do Meu tamanho Deus. da cabeça de um adulto, Sim. com orelhas, uma cabeça sem pelo, estava ali do meu lado, Que coisa horrível. folheando o caderno e sorrindo para mim. Essa foi a fase que mais marcou a minha vida, nesse auge, desse tormento mental, desse problema espiritual, né? E eu lembro que a minha reação foi pular daquela carteira, eu joguei a carteira para fora, peguei os meus cadernos e desci as escadas da escola correndo, chorando, desesperada, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Tudo que eu queria naquele dia era ir embora para minha casa. Então eu fui direto para a diretoria da escola e falei assim: diretora, eu preciso ir embora, eu não estou bem, eu não estou passando bem. Ela, mas o que você tem? Eu falei, pastor, eu preciso ir embora, diretora, eu preciso que você me libere. E aí ela me liberou e eu fui correndo para minha casa. E eu vendo, correndo, andando rápido e tendo a percepção que tinha alguém comigo. E quando eu cheguei em casa, eu já não tinha mais, né, sono, eu já não dormia. E essa questão de fechar os olhos e ver foi constantemente. A dor de cabeça voltou de uma forma extremamente violenta. Pior. A vontade que eu tinha era de estourar minha cabeça na parede, de bater, porque... E isso trouxe outros problemas nos relacionamentos. Eu não dava certo com ninguém. Pronto. Todas as pessoas que eu me relacionava, acontecia alguma coisa que não dava certo. Conte o seu testemunho. Deixa Deus falar com você nesta noite. E aí eu já estava na fase de 18 anos, foi onde eu engravidei da minha filha. O pai dela não quis saber, dela não assumiu, e foi uma responsabilidade que eu tive que arcar sozinha. Mãe solteira já não é fácil, né? E aí eu me lembro que a minha filha nessa época tinha 1 ano de idade, aonde eu comecei a ter essa piora gradativa desse meu problema. Onde para os médicos, para a psicologia e para a psiquiatria, eu era uma pessoa esquizofrênica, pastora. Sim. Por todos os meus sintomas. É muito fácil de detectar a esquizofrenia por esses sintomas, exatamente. Né? Então, Sim. assim, eu cheguei a conversar, bem depois da minha libertação, eu cheguei a conversar com uma psicóloga, uma doutora, uma amiga minha, e ela disse assim: olha, pastora, o teu caso para psiquiatria, para psicologia, é esquizofrenia. Esquizofrenia não tem cura. Não tem cura. É o que eles dizem isso. Exatamente, mas para você que nos assiste, que está nos ouvindo, que vai nos assistir depois pelo canal do YouTube, eu quero dizer algo. A esquizofrenia, ela existe? Ela tem origem espiritual? Eu acredito que sim. Eu não sou médica, eu não estou aqui para falar o que é o que não é, mas estou aqui para dizer o que ocorreu comigo, o que eu sentia, o que eu via, o que eu vivi durante anos da minha vida. Que isso é uma linha tênue. Isso. A esquizofrenia e esse mal espiritual anda junto, lado a lado, né, pastora? Concordo plenamente. Anda junto. Então, se você conhece alguém que tem isso, que passa por isso, eu quero dizer, não só procure um médico, procure alguém, um pastor, uma igreja séria, para lidar com isso. Porque Deus, acima de tudo, Ele é médico dos médicos. Glória a Deus. E Ele cura qualquer coisa que para os médicos não tem cura. É isso mesmo. Né, pastora? Porque a esquizofrenia para os médicos não tem cura. Mas para Deus não existe. E leva à loucura. A impossibilidade. Exatamente. E leva à loucura. Quanto mais o grau de esquizofrenia vai avançando, avançando, a pessoa vai enlouquecendo. Vai avançando. Porque eu me lembro que nessa fase, já com a minha filha, eu passei a ver, literalmente, eu morta dentro de um caixão na minha sala. Olha aí. Tá vendo? Eu estava trabalhando, isso poderia ser qualquer hora do dia. Estava avançadíssimo, né? Já estava. E sem falar na depressão, que isso acarretou a depressão também. Eu podia estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, na quantidade de gente que fosse. Quando aquela cena atacava a minha mente, de eu ver eu morta dentro de um caixão, era um caixão claro, cor de marfim, eu via isso, e eu vi o meu espírito fora, observando o meu corpo. Então eu passei a ter a sensação de morte, a sensação de que eu ia morrer. Então qual era o meu pensamento? Bem, já que eu vou morrer,
eu vou aproveitar os meus dias de vida com a minha filha. Só que esse processo todo, a minha família não sabia, pastora. Eu sofri isso calada. Meu Deus. Eu não contava para minha mãe, porque eu não entendia aquilo, eu não sabia. Minha mãe não percebia isso também em mim. Então, quando eu chegava em casa, minha filha tinha 1 ano de idade, a primeira coisa que eu pegava era pôr ela no meu colo, e ali eu ficava acariciando ela, fazia carinho nela, porque na minha mente eu iria morrer e eu tinha que aproveitar o meu tempo com ela, que era minha filha, só de 1 ano. E aí, isso foi passando e veio aqueles pensamentos. Olha, faz isso, faz isso, faz isso. Por outro lado, nessa fase, o Senhor chamou a minha irmã. Eu tenho uma irmã que foi a primeira que foi. Eu ia perguntar como é que chegou o evangelho aí. Eu sei que o tempo a gente está correndo, eu estou resumindo bastante. Não, porque infelizmente, né? Então a gente tem que respeitar. Então, a minha irmã, ela foi a primeira, Salete, aí para os caminhos do Senhor, para o evangelho. E eu fui a última aí. Eu fui a mais resistente. Tudo que se falava de crente eu não queria. Porque mesmo passando por tudo isso, a minha vida era de namorar, de balada, de passar a madrugada fora de casa. Eu já não dormia e quando eu chegava em casa era aquela coisa toda. Né? E isso os anos foi se passando. Eu já estava com quase 19 anos, 18 para 19 anos. E a minha irmã insistindo comigo. Quero dizer uma outra coisa, abrir um parênteses aqui. Para você que é cristã, que está nos assistindo, que tem alguém na tua família que não é crente, que está perdido no mundo, que para você fala assim, não tem jeito. Eu quero falar que tem jeito. Amém. Tem jeito. Não desista dessa pessoa. Insista. Seja chato às vezes. Isso. E uma coisa fundamental, nunca deixe de orar por ela. Amém. A minha mãe orou por mim durante 5 anos, pastora. Eu não dormia. Que mulher de fé. Eu não dormia. Aí foi ela então. Minha mãe, foi a minha irmã, depois a minha mãe, para os caminhos do Senhor, depois as minhas 2 irmãs, Amém. Todos foram. E eu fui ficando para trás, por conta de todo o meu histórico. Eu já era de maior de idade, queria viver a minha vida, né? E aí eu me lembro que quando eu ia para a balada, eu chegava às 6 horas da manhã em casa, a minha mãe estava de joelho. E eu vi ela citar na oração meu nome completo. Aleluia. Deus, salva minha filha, Aldena Luana Mansas. Glória a Deus. Todos os dias ela não perdia um dia, pastora. Por eu não conseguir dormir, eu dormia 3, 4 da manhã, eu via ela lá de joelho. E eu ouvia ela orar por mim. E ela sempre falava, meu Deus, isso durou 5 anos. A minha mãe de joelho ali, Senhor, salva minha filha, Senhor, salva minha filha. E eu nas baladas, com namorada aqui, com namorada ali, nada dava certo. Tem jeito. Né? Já com uma filha, mãe solteira, já com aquelas percepções espiritual, aquele tormento espiritual de não dar certo com ninguém, não tinha amizade. E aí eu me lembro que em um determinado momento foi aí, eu acredito, foi onde Deus, ele foi e falou assim, agora eu peço por você. Foi quando eu estava no meu trabalho e eu tive uma dor de cabeça insuportável, que essa dor paralisou a minha coluna, que eu já não conseguia levantar mais da cadeira, que tudo junto aconteceu. Eu já via eu morta, eu já tive aquela dor de cabeça e eu travei. Pronto. E aí eu lembrei da minha irmã sempre me convidando para a igreja. E eu comecei a frequentar uma igreja que todo mundo vai saber aqui, né? A Igreja Universal do Reino de Deus. Sim. Foi aonde tudo começou na minha vida, foi aonde a minha história de vida mudou. Por Deus, primeiramente, por Jesus Cristo e pela minha irmã, pela minha mãe e pelas pessoas que me acompanharam naquele tempo, pastora. E aí eu me lembro que algo falou assim, você vai para a igreja hoje. Algo falou dentro de mim, você vai para a igreja hoje. E todas as vezes que eu vinha do meu trabalho, eu passava em frente à igreja. Só que eu passava em frente à igreja, eu tinha medo. Eu não conseguia passar na porta da igreja, que algo me incomodava e falava, atravessa para o outro lado, não passa aqui na frente. E aí eu lembro que naquele dia, era uma sexta-feira, era o culto de libertação, que tinha o culto de libertação nas sextas na Universal. Algo falou assim, hoje você vai para a igreja, vai para casa, deixa sua bolsa e volte. Pronto. Teve como resistir? Não teve, porque ali foi a voz do próprio Deus. O próprio Deus. Quando Deus, ele fala, tá falado e acabou. Amém. Aleluia. E eu me lembro que nesse dia, eu fui para casa, deixei minha bolsa e voltei para a igreja. Na sexta-feira, me troquei e fui para a igreja. Quando eu coloquei o pé dentro da igreja, para quem não acredita nisso, a primeira sensação que eu tive
foi um formigamento que começou debaixo dos meus pés. Uhum. Isso foi tomando o meu corpo de uma proporção que eu não tinha controle sobre aquilo. E aí eu lembro que eu já cheguei bem no começo do culto, quase no meio do culto, já estava na parte de oração, e o pastor foi e disse assim: você que está com pensamento de morte, vem aqui à frente. Ali era Deus revelando já. Sim. Eu estava com esse pensamento de que eu iria morrer. E aí eu fui lá na frente, e no momento que eu fui lá na frente, que o pastor falou assim, vem aqui que você está assim, eu comecei a sentir uma ânsia de vômito muito grande, pastora. Eu comecei a sentir uma palpitação acelerada no meu coração, que parecia que ele ia saltar pela boca. Eu nunca tinha tido aquela sensação. E aquele formigamento que foi me tomando dos pés e foi travando o meu corpo, foi enrijecendo os meus nervos, foi enrijecendo os meus dedos, e eu fui travando de uma forma que eu só lembro de uma cena. Quando ele estendeu a mão para orar, o meu corpo voou 2 metros para trás. Eu acredito. Puf! E caí, desfalecida naquele chão. A única coisa que eu tinha a percepção era que tinha pessoas orando em mim. Eu tinha essa percepção. Mas para você poder entender essa situação, dentro de mim parecia que tinha algo, hoje eu sei o que era, tinha algo que não me permitia falar, Sim. não me permitia chamar por Deus, não me permitia falar com as pessoas que estavam ali. Eu fui completamente tomada dos meus sentidos, não tinha reação, o que eu sentia era muito ódio. Ódio das pessoas que estavam ao meu redor orando por mim. A vontade que eu tinha do meu corpo era esganar aquelas pessoas. Eu acredito. Só que eu sei que pelo poder da oração, Amém. porque aonde há luz, Aleluia. as trevas não ficam, meus É irmãos. dessa forma. Quando Deus ele se manifesta, as trevas elas têm que sair. Seja doença, seja qualquer situação, seja uma depressão, seja qualquer situação. E aí começou um processo de libertação. Eu passei a frequentar a igreja Não é fácil, meu Deus. Após esse episódio. Me afastei durante um tempo, depois de um ano eu me afastei, por não entender todo aquele processo. Eu me afastei, quando eu voltei da mesma forma, com aquelas sensações, né? E eu me lembro que todas as vezes que eu entrava na igreja, eu tinha a mesma sensação de dormência, de palpitação no coração, de falta de ar. Tá. Gente, vai falando o horário aí, tá? Porque eu falo pra caramba. E esse processo durou, pra gente dar uma enxugada, 21 dias. 21 dias eu caía manifestada naquele chão, daquela igreja. 21 dias sentindo aquela mesma coisa, e foi uma situação assim, terrível, a um ponto de eu falar assim, Senhor, se o Senhor não me libertar, eu lembro que eu chorava diante daquele altar, Sim. Eu batia com força diante daquele altar, eu falei, Deus, se o Senhor não libertar, se o Senhor não tirar esse mal de mim, eu quero que o Senhor me mate agora, porque eu não quero mais viver, eu não tenho mais sentido de vida. Eu não quero mais sentir, eu não quero mais ver, eu não quero mais sentir essa sensação terrível no meu corpo. Então me mata se o Senhor não me libertar. Pastor, isso durou 21 dias, né? Eles têm aquele processo todo ali dentro da igreja. Eu fui acompanhada por pastores, eu fui acompanhada por obreiros lá dentro, né? E eu lembro de uma palavra que uma obreira falou assim para mim: olha, Deus ele te ama muito, mas tem alguém que te ama muito mais e quer a sua vida a qualquer custo. Então, quando ela disse aquilo ali pra mim, eu falei, nossa, quem me ama tanto assim? Tanto assim. Aí ela olhou pra mim e falou assim, quem te ama tanto assim, ama. É o diabo. E ele quer acabar com a sua vida. Então, pra mim era tudo novo, aquele linguajar de demônios, de diabo. Eu não entendia nada daquilo. Pra mim, eu só queria ser livre daquela situação. E eu me lembro que eu disse isso, eu falei, Senhor, se o Senhor não me libertar, me mata, porque eu não quero mais viver, eu não quero sentir isso, eu não quero ter essas percepções, eu não quero mais nada disso. Né? Minha vida sentimental não dá certo com ninguém, todas as pessoas que se aproximam de mim ou me traem, ou me deixam falando sozinha, e isso até... A gente se sente a pior pessoa. E aí vem aquele sentimento, poxa, eu me sinto usada, ninguém me ama, ninguém quer saber de mim. Então entrou todo esse processo, juntamente com a depressão, juntamente com essa questão espiritual. E depois desses 21 dias, eu falei, Senhor, eu vou fixar, eu vou me entregar para Jesus. Porque ali eu passei a entender que só Ele tinha a solução para o meu problema. Amém. E eu me lembro que
pra gente chegar no nível, assim, como é que eu posso falar? No meu caso, foi o que eu passei naquele momento. Para eu passar por aquele processo de libertação, eu precisei fazer uma renúncia. Sim. E a renúncia, por eu não ter tempo de congregar, por conta do trabalho e da escola, eu precisei abrir mão da escola. Eu já estava no meu 3º ano do colegial para terminar, porém sofrendo com tudo isso, pastora. Então, na minha cabeça, eu pensei, ou eu continuo assim e fico na escola, ou eu vou para a igreja, a única porta, e abandono a escola. E eu fiz isso. E quando eu fiz isso, eu fui para um culto, e aí o pastor, não sei porque, as pessoas só vinham em mim. Sim. Foi falar assim, você sabe, eu falei, pastor, olha, eu estou aqui no dia de semana, uma quinta-feira, eu tinha que estar na escola. E ele disse assim, mas você está aqui no culto, você deveria estar na escola. E eu falei assim, pastor, olha, eu abandonei a escola porque eu quero me libertar. Era numa campanha de 21 dias de jejum que eles estavam fazendo. Então eu queria participar desse jejum de 21 dias, para ver se acontecia alguma coisa comigo. Mas para isso eu tinha que deixar de frequentar a escola. Sim. 21 dias sem ir, você, né? E aí ele disse assim, mas você é doida fazer isso? O pastor falou, você é doida largar a escola? Eu falei, eu prefiro a minha libertação. E ali foi... de decisão, né? Eu sou de decisão. Quando chega a hora de dizer sim, é sim, e não é não. É isso aí. Exatamente. E então eu comecei a participar deste propósito de jejum, onde ali eu tive essa entrega, né? Eu passei a buscar muito a Deus, muito o Senhor, muito em oração, muito em jejum. Não faltava um culto, eu ia de segunda a segunda, culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. E a minha oração era, Deus me liberta desse mal, Senhor, tira isso de mim. E chegou um determinado momento que todas as vezes que eu ia para a igreja, eu caía me estribuchando lá no chão, passando mal, aquela sensação terrível, que quando o pastor orava, os meus braços ainda eram dormentes, eu não tinha reação, os dedos duros. Eu falava, pastor, minha mão não volta, o que faço? Eu estou sentindo ainda. Né? E ele falava, calma filha, isso faz parte, daqui a pouco passa. E aí, eu, tá bom. E aí, isso durou todos esses dias, de 21 dias, né? Eu fui todos os 21 dias fazendo tudo certinho, orando, buscando essa libertação em Deus. Chegou nos 19 dias, eu senti que aquilo não ia sair de mim. E aí eu cheguei para um pastor auxiliar da igreja e falei assim, pastor, eu não sei mais o que eu faço, porque parece que esse mal não quer sair de mim. Aí ele começou a me fazer a seguinte pergunta, filha, você ainda ouve música do mundo? Você ainda faz isso? Você ainda faz aquilo? Você ainda faz aquilo outro? E eu, tipo, não, pastor, eu já abri mão de tudo, eu já abri mão da minha vida, mas esse mal não quer sair de mim, né? E ele não tinha resposta para mim. Outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro, que nem sempre os pastores vão ter resposta para o seu problema, porque nós não sabemos de tudo. É isso mesmo. Nós acreditamos e temos a fé que Deus, ele é Deus do impossível. Às vezes a gente procura conselho em um, conselho no outro, às vezes você não vai encontrar aquele apoio. Porque você precisa de Deus, você precisa ter esse particular com o Senhor, com o próprio Deus. Verdade. E aí eu fui para esse tudo ou nada, pastor. Sim. Foi Deus, ou se eu me liberta, eu não quero mais sair de dentro dessa igreja. Eu esmurrava aquilo, eu falava, eu não quero mais sair, eu quero cair dura aqui, morta, se o Senhor não me libertar. E aí eu voltei para minha casa, no 22º dia, eu fui à igreja de novo, a campanha já tinha acabado. E sempre eles faziam o mesmo trabalho de oração e posição de mão. E aí no 22º dia eu já não sentia mais nada, pastora. Eu não sentia mais a sensação de ânsia, eu já não sentia a dormência que eu sentia, eu já não sentia a palpitação no meu coração. E aí eu me lembro que eu abri os olhos e olhei para o meu corpo, quando eu vi que o meu corpo estava de pé e não caído. Ah, meu Deus, que sensação maravilhosa. Aí eu falei, o Senhor me libertou. Amém. Glória O Senhor me libertou porque eu não senti mais nada. Coisa maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Uma pessoa, pastora, que não conseguia dormir. Sim. Só quem sabe é quem já passou por isso. Eu não tinha paz. Todas as vezes que eu fechava os meus olhos, eu via aqueles seres terríveis, tenebrosos. E depois desse 22º dia, eu dormia feito uma pedra. Eu não tinha mais as percepções. Eu não via mais vozes. Eu não ouvia mais vultos. Eu não sentia mais nada daquilo. Deus, ele entrou na minha vida de uma tal forma que tudo que eu queria era
me entregar para Ele. Aleluia. Era Só servi-lo Ele. de uma forma que eu disse, Deus, nunca mais eu largo o Senhor. E se for, essa foi a promessa, eu fiz 2 promessas para o Senhor. Eu disse, Senhor, se for para eu ter a vida que eu tinha antes, se eu for para ser a Luana que eu era antes, e se for para me ter essa vida, eu quero que o Senhor me leve Amém. enquanto eu estou na tua presença. Só quem passou por um processo desse sabe a gratidão, sabe o prazer que é de você se olhar, se enxergar como um ser humano, como uma pessoa amada por Deus, pelas pessoas. Porque é horrível você estar em um ambiente, estar em um local. Obrigada, mãe. E as pessoas olhar e falar, aquela ali cai endemoniada sempre. Aquela ali carrega consigo demônios fortíssimos. Aquela ali, olha, não fala com ela, não conversa com ela, não faz isso, não faz aquilo. Os olhares de julgamento. né, De pastora? julgamento As pessoas o tempo não sabem todo. da história, do que tem por trás Isso. daquela situação. Exatamente. E só a pessoa sabe como é maravilhoso. Você volta à vida. Você volta à vida. Eu posso dizer que eu voltei a viver, porque eu era morta, eu era uma mulher morta, eu era uma adolescente morta. Eu não tinha prazer na vida. Todo final do ano eu me isolava no meu quarto, eu não queria estar com a minha família, eu sentia uma escuridão dentro de mim, que nada preenchia, balada não preenchia, namoro não preenchia. Era uma lacuna que faltava. E essa lacuna só pode ser ocupada por Deus. Amém. Aleluia. E Glória a Deus, Ele Aleluia. preencheu essa lacuna. Glória a Deus, louvado seja E o após teu nome, Senhor. todo esse processo de libertação, que eu já não sentia mais nada, eu fui tomada, pastora, de uma alegria que veio do alto, porque aquela alegria não era minha. Ele põe na E gente. eu lembro que durante os meus frequentados cultos, os evangelistas, os obreiros iam e sempre me convidavam. Você quer fazer parte do grupo de jovem? Você quer fazer parte do grupo de evangelização? Vamos evangelizar comigo? Eu não. Eu tinha vergonha de dizer que eu era crente antes da minha libertação. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia antes da minha libertação, no processo. No Sim. processo. E aí, sempre que eles vinham me chamar para fazer qualquer trabalho, eu dava uma desculpa. Mas a verdade é que eu tinha vergonha de me expor, porque, afinal de contas, que eu era lá fora. É. Mas quando eu cheguei na igreja, não, outro dia. E sempre dava desculpa para não querer fazer nada em relação a trabalhos da igreja. Deus chama esse tipo de gente para ser pastor. Ah, Normalmente. meu Deus do céu. E aí eu me lembro, para a gente finalizar nessa parte, quando essa libertação aconteceu, foi no culto de quarta-feira. Ali foi onde aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Eu tive uma visão linda. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Né? Deus, ele me presenteou com a visão do reino. Isso que eu ia perguntar. Porque Exato. normalmente quando a gente desde pequeno nasce com... Porque isso é um dom. Sim. É algo que ele dá pra gente. E Exatamente. o diabo ele usa, ele quer inverter, ele quer inverter isso para que você pense que só existe inferno, solidão, Isso. demônios, coisas ruins. Quando na verdade o Senhor, quando ele entra, ele fala, não, não é aí, pula do outro lado, que você vai ver o que acontece. É isso. E É aí, isso. nesse culto de quarta, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu fui invadida de uma paz, de uma alegria, Ah, que coisa maravilhosa. que eu não tenho palavras para descrever. E na hora minha visão abriu e eu vi uma rosa branca diante de mim e uma voz falando que eu sou a rosa de Saron. Uau, que Aleluia. glória a Deus. Eu não conhecia a Bíblia, eu não li a Bíblia, mas aquela voz falou, eu sou a rosa de Saron. Jesus se apresentou para mim de uma forma simbólica, porque quem já tinha visto o demônio, vê aquilo ali e falou, meu Deus. E quando aquele culto acabou, a primeira coisa que eu fui irradiada de alegria, cheia de alegria, de gozo na alma, eu procurei a líder do grupo de evangelismo e disse, eu quero fazer parte do grupo de evangelização, eu quero ganhar almas para Jesus. Ah, que coisa maravilhosa. E isso, gente, não é nossa, essa vontade não é nossa, foi Deus que colocou naquela hora para dizer, olha, eu estou com você agora. Inspiração divina mesmo. Com E certeza. aí, ninguém acreditava, tipo, a pessoa que foge, agora quer entrar no grupo de E evangelização. ouve que é só mulher. Exatamente. E aí eu fiz uma promessa para o Senhor e disse, Pai, aonde o Senhor me levar, eu vou dar o meu testemunho. Aonde o Senhor me levar, eu vou dizer o que o Senhor fez na minha vida. Eu nunca vou dizer não para qualquer pessoa
que me chamar para contar meu testemunho. E eu fiz essa promessa diante do Senhor. E passados 6, 7 meses, eu estava em um culto de quarta noite. Tinha em torno de umas 700 pessoas naquele culto, pastora. Na igreja era uma igreja muito grande. É uma igreja grande. Muitas pessoas. E eu me lembro que alguém chegou por trás de mim naquele culto e tocou nos meus ombros. E aí eu estava concentrada na oração e eu parei e olhei para trás para saber quem estava me tocando. E aí era uma obreira. E essa obreira disse assim: moça, você tem um testemunho de vida para contar? Eu tinha falado para Deus meses antes que aonde eu fosse eu iria contar, eu queria testemunhar o que estava acontecendo na minha vida. E eu disse: sim, eu tenho. Aí ela disse: você pode estar aqui amanhã às 4 horas da manhã para você ir lá para Santo Amaro? Eu falei: claro, eu vou. Eu nem sabia. E no meu coração eu disse: o mundo inteiro vai saber do meu testemunho. Foi o que eu disse para o Senhor. Glória a Deus. E o primeiro local que eu fui foi na Rede Record, pastora. Contar o meu testemunho, contar essa fase que eu passei. E aí quando ela disse: você vai na Rede Record, o Senhor só falou: lembra do que você disse? Que aonde você fosse, você iria contar seu testemunho. Era como se eu estivesse sendo provada a minha palavra. Sim. Se eu iria me envergonhar ou se eu iria realmente dizer que Deus pode todas as coisas. Ele faz isso. Aleluia. E aí eu fui na Rede Record, testemunhei. Meu testemunho, eu acredito que ainda passa até hoje, porque o programa acho que não saiu e voltou. Ou fala que eu te escuto? Não, o outro programa de testemunho que eles tinham, ainda passa. É que eu não lembro o nome do programa, mas eles ainda passam. E aí eu me lembro que eu fui na Rede Record, gravei 2 vezes o testemunho, depois fui para a Rede Mulher, gravei meu testemunho pela Universal. E aonde eu passei, né, hoje, graças a Deus, o Senhor me chamou para a obra desde lá atrás. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou uma pastora, né, já dirigi igreja. Hoje eu estou no stand-by, esperando aí o Senhor, né? A gente a pandemia. A pandemia. Seja o próximo capítulo. Exatamente. A pandemia. E aí, eu sempre fui chamada após isso, sempre fui chamada para contar essa história, para contar essa história de vida, daquilo que eu passei. E eu me lembro como se fosse hoje, na hora que eu estava várias câmeras ao meu redor, e eu disse: Deus, eu sei que milhares de pessoas estão me assistindo, vão me assistir. E eu acredito que dezenas de milhares de pessoas podem passar, esteja passando, ou está passando por isso que eu passei, não sabe o caminho, não sabe o que fazer. Já procurou médico, se dopa de remédio, às vezes não tem jeito, mas eu encontrei. Deus me encontrou, não fui eu que encontrei. Amém. Foi Ele que me chamou. Amém. Foi Ele que me puxou, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me libertou, pastora. Amém. Hoje já faz 23 anos que eu durmo bem, que eu não sofro de insônia. Eu durmo tarde, porque às vezes eu fico falando com pessoas no celular, com amigos, com amigas, só por isso. Mas hoje eu durmo bem para a glória de Deus. Amém. Eu não tenho insônia, eu não vejo o vulto, eu não vejo o demônio, eu tenho paz no meu espírito, eu tenho paz na minha alma. Aquela lacuna que era vazio, aquela escuridão que era dentro de mim, foi preenchida com a paz que pode desabar o mundo. Glória a Deus. Eu estou segura nele, pastora. 23 anos servindo ao Pai, né? Lógico que nós temos altos e baixos, né? Como todos nós temos, nós precisamos sim, passar por esse, né? Para nossa fé ser renovada, para nós vermos que somos totalmente dependentes de Deus. Não podemos nos esquecer de onde Ele nos tirou, o que Ele forjou em nós, o caráter que Ele forjou em nós. Então, por isso, a gente vai estar tendo sempre essas cutucadas para a gente poder ficar de pé. E, pastora, eu ia falar no particular, mas é para falar se Deus agora. Está falando, pode falar. Nesse momento. Por quê? Porque, fala que eu escuto. Se prepare para algo novo ainda maior. Amém. Eu não sei do que se trata, porque quando a pastora chegou aqui e eu comecei a louvar, que eu fechei os meus olhos, eu tive uma visão bem rápida. E eu via umas folhas verdes bem pequenininhas brotando no asfalto. Algo impossível. Eita, Senhor. Então o Senhor fala: se prepare
para aquele algo impossível acontecer. Glória a Deus. Porque aleluia. brotava do meio do asfalto folha verde, folhas verdinhas, muito verde, eram várias. Eu não consegui contar, porque eu precisava prestar atenção no playback, prestar atenção no... Primeira visão. e ter a visão. E aí eu falei, Senhor, eu vou falar para ela. E eu quero falar para vocês também. Porque quando o Senhor fala assim, é bom a gente registrar. Sim. E hoje, Deus preparou essa noite completamente espiritual e sobrenatural. Sim, pastora. Porque cada testemunho é um testemunho, é diferente. Sim. E eu ia chamar a pastora depois para falar, pastor, eu vi isso e aquilo. Não, mas Deus está falando para eu falar agora. Talvez você tenha visões e fica, ó, de bico calado, fica com medo, eu sou doida, por que eu vejo essas coisas, por que Deus fala comigo isso, eu não tenho capacidade. Ou é algo da minha mente. Ou é algo, não é coisa da loucura, minha é algo da cabeça. minha mente. Isso é muito normal, nós acharmos que é algo da nossa mente. Mas é no livro de 2 Coríntios 3, eu não me lembro exatamente o versículo, fala que nós não temos capacidade para pensar essas coisas, a não ser sermos inspirados por Deus para tal coisa. Então, hoje eu tenho muita segurança quando eu abro a minha boca para falar algo assim, porque eu sei que eu, Jusilene, não tenho capacidade de ver tais coisas, de inventar na minha mente tais coisas. Para isso o Senhor nos limitou. Exato. Então, pastora, é algo improvável que o Senhor está provendo na sua vida. Algo improvável. Aleluia. Porque você já viu brotar de um asfalto folhas verdes e frescas? É algo impossível. É algo impossível. Eita Deus. Então, é profundo. É muito profundo. Então, assim, eu precisava falar isso para vocês também, para que a fé de vocês fossem acrescentadas e que vocês se deixem levar pelo Espírito Santo. E se convença de uma vez por todas que nós não temos essa capacidade de ver tais coisas e atribuir isso a nós. Atribua ao Senhor. E outra, tá com dúvida? Peça sinais do Senhor. Porque é muito difícil. Teste a profecia. Teste aquilo que você viu. Senhor, se for mesmo, Senhor, eu preciso que aconteça isso, isso e aquilo. Então, ele com certeza ele vai confirmar a você. E se eu não falar, eu morro sufocada. Não sei, é uma sensação muito estranha. Parece que ele chega bem pertinho, assim, fala, você vai falar. Aí já começa a ver, tá bom, Senhor, eu vou falar, eu falo sim. Então, é isso. Guarde e receba. E depois nós podemos fazer a parte 2. Com certeza. Do testemunho, com certeza. Porque não para, né, pastora? Não para. Tem parte 2 também. Não para, tem parte 2. A parte de como começou o meu ministério. Vai nessa mesmo? parte porque é muito verdade. importante. Essa Bacana. com certeza eu virei com prazer. E só para finalizar aqui, pastora, quando eu percebi nas redes sociais, a pastora com esse projeto de Conte Seu Testemunho, me chamou a atenção. E aí eu olhei a primeira vez, olhei a segunda vez, eu falei, conte seu testemunho? Como é isso? E algo falava assim, conte seu testemunho. Vai lá e conta o seu testemunho. Eita Deus. Quanto tempo dura isso aqui, pastora? Quanto tempo já faz que você começou? Fazem 10 sextas-feiras, que era 11. Tem 2 Mas meses. agora, 2 meses aproximadamente. Então, mais ou menos isso. E aquilo ficou me incomodando, tipo, conta seu testemunho, conta seu testemunho. Eu falei, meu pai, contar, não vou não. E eu comecei a resistir a essa voz, pastora. Aí eu falei, Senhor, quando foi o último culto que nós congregamos, aquilo falou bem forte. Amém. Glória a Deus. Aí eu falei, pastora, olha, como que funciona esse negócio aqui? Foi maravilhoso. Porque, mais uma vez, é uma oportunidade que Deus nos dá. Deus me deu. De através desse projeto, deste trabalho. Eu acredito que isso daqui pode ser que tenha poucas pessoas vendo hoje, mas vai alcançar outras lá na frente, porque fica gravado. Amém, é isso mesmo. E quando eu disse para o Senhor, eu falei, Senhor, eu vou, mas o propósito é que vidas sejam salvas. Amém. Pelo poder do nome de Jesus. Que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam edificadas. Por saber que Deus, Ele opera maravilhas. Glória. Que Deus, Ele é real, que Ele existe para aqueles que não acreditam. Que Ele faz o que você talvez ache que é impossível.
Para mim era impossível ter paz, mas Ele me deu paz. Amém. Era impossível ter uma vida normal, mas hoje Ele me deu uma vida normal. Me deu amigos, poucos. Hoje eu sou uma pessoa extremamente sociável, coisa que eu não era. Eu era extremamente tímida, hoje eu falo pelos cotovelos, quem me conhece sabe. Verdade, falo muito, porque, olha, gente, eu não falava quase nada, pastora. Eu acredito. Eu chegava numa roda e ficava calada. Só ouvia. Complicado. Mas hoje não. Hoje ele mudou o curso da minha vida por completo. Glória a Deus, isso é muito gratificante. E eu estava aqui falando para a pastora, o pessoal falou para mim, algumas pessoas falaram assim para mim, pastora, não dá tempo de contar em 1 hora o testemunho, pastora. Pensa aí, e o Espírito Santo falou, é isso aí mesmo, vai ter parte 2 dos testemunhos. Quem quiser voltar, pode voltar e contar o resto que faltou, mas é isso que o Senhor faz para hoje, é isso. Sim. Tá? Então, ele vai gotejando nas nossas vidas. A gente não aguenta tudo de Deus, né? Não aguenta tudo. Tem que ser aos poucos, porque a gente é limitado demais. Mas ele deu um sinalzinho verde pra gente, tá bom? Você que não contou nenhum, venha. E você que já contou, que já passou por aqui, tá aqui o meu convite, pode vir de novo. O Senhor permitiu isso. E agora, nesse exato momento, quem sou eu para dizer não? Foi assim que ele falou. Numa segunda de oração, nós estávamos orando e simplesmente eu via pessoas, eu fechei os olhos e via pessoas sentavam no meu sofá e saía. Sentava no meu sofá e saía. E aí eu perguntei para o Senhor, o que é isso, Pai? E eu sentada exatamente como eu estou aqui, e a pessoa sentava, e eram várias pessoas. Eu falei, Deus, que mistério é esse? Como é que isso funciona? Aí Deus só falou assim, o nome disso é Conte Seu Testemunho. Eita, Senhor. E eu quero esse Conte Seu Testemunho no tal dia, tal hora, e é assim mesmo que vai acontecer. As pessoas vão contar o testemunho e ir embora, contar o testemunho. Mas eu chorei feito criança e contei, olha, você esses meninos aqui, eles estão dentro. Fala assim, fala oi. Gente, vai! Tem uma galera aqui, gente. Os bastidores. E é maravilhoso ter vocês na minha vida, porque se, pastora, se eu falar assim, Deus falou, eles falam, estamos dentro, acabou, vamos embora, vamos pra frente. Opa, quem somos nós, né? Vamos pra frente. Né? E foi isso. Numa segunda, Deus falou, na sexta nós já estávamos fazendo. Foi rápido, hein? Rápido demais. E agora Deus acabaram de falar e vocês têm o privilégio de ouvir ao vivaço. Vai ter como seu testemunho parte 2. Tá bom? Pastora, fala rapidinho, assim, só como é que a pastora conheceu o pastor Sidney? O pastor Sidney, né? Esse faz parte da parte 2. Tá. Então fala só. Não, então fala bem assim só. Eu conheci o meu esposo, o pastor Sidney, na Igreja Brasil para Cristo, né? Já passando por uma outra esfera, mas já liberta, uma outra esfera, dentro de uma situação também de um relacionamento que não deu certo. Mas enfim, então eu fui para a igreja, né, ali com sede de Deus, foi onde tudo começou ministerialmente e relacionamento também. Tá. E aí eu me lembro que a minha irmã, porque começa daqui, começa sempre da minha irmã. A minha irmã, eu estava em Sumaré na casa dela, ela disse assim, olha Luana, ela lavando louça também, ela tem dom de visão, de profecia, de revelação. Ela disse assim, olha Luana, você vai casar com um homem mais velho que você, que tem um carro preto e tem uma casa própria. Eu olhei pra ela e dei risada igual Sara. Mais velho que eu, você tá ficando doida. Claro que não. E aí ela me contou, ela me disse isso no mês de dezembro. Eu não fazia parte da Brasil para Cristo, nem em dezembro e nem em janeiro. Quando foi em fevereiro, eu conheci a Brasil para Cristo. Meu Deus. Segura, gente. E aí, risada do que Deus falou, vai. Eu entrei no grupo da mocidade. Tem gente assistindo, só que tá rindo do que Deus anda falando. Exatamente. Mas amém. E aí, não vou marcar, não. Tá não. Bom? E aí foi um processo. Eu conheci ele no grupo da mocidade, mais velho do que eu, 10 anos. Ele tinha um carro preto, continuou tendo um carro preto, porém outro, e tinha uma casa própria, logicamente. E aí quando ele me viu, ele disse assim, numa viagem que a gente fez da igreja, ele encostou perto de mim e disse assim, nunca mais eu vou sair de perto de você. Aí eu olhei assim pra ele,
Virei a cara. Esse é maluco. Eu falei, o que ele tá falando? Ele só fala com jovem, nunca mais vai se de perto de mim, você tá ficando doido. Passou isso, uns meses, eu tive uma visão com ele. Eu estava numa vigília, eu estava na casa da minha irmã, vindo da escola da minha filha, deitei e fechei o olho. Como eu tenho a visão, eu vi ele me entregando algo pequeno, colocava na minha mão e fechava. Eu vi essa cena por 2 vezes. E aí eu falei, ué, abri o olho e falei, porque ele me dá uma coisa pequena na minha mão e fecha? Como assim? Aí a gente sempre costumava ir pro monte, com uma galera toda, orar, aquele auge de monte, né? E aí eu falei, Sidney, eu vi você me dando algo pequeno na minha mão, eu guardava, só que eu não sei o que é. Só que nós conversava. Aí ele disse assim, Deus vai preparar algo que eu vou colocar na sua mão. Aí eu falei, ai meu pai, o que é? Cenas do próximo capítulo, viu, gente? É, isso mesmo. Todo mundo vai ficar bravo comigo agora, mas eu não vou deixar ela. É com gosto de quero mais, né? É isso aí. Porque a pastora vai voltar em nome de Jesus. Amém, amém. E a se gente vai Deus dar quiser. continuidade para esse testemunho maravilhoso. E quem estava sensível à voz de Deus entendeu, né? E para você que está resistindo ainda, o Senhor ele vai falar com você e vai ser definitivo. Vai ser definitivo, você vai se render ao Senhor em nome de Jesus e ao que Ele tem para a sua vida. Tá bom? Pastora, muito obrigada por ter se disponibilizado. Fico feliz, né? Porque a pastora vai voltar. Lógico. E Deus abençoe, queridos, Amém. vocês que estão acompanhando. Quer mandar beijo para alguém? Bem, eu quero mandar beijo para as pessoas que eu mandei o link, se estiverem assistindo que eu não sei. Um beijo para vocês, que eu sei que são os meus amigos, que me conhecem, sabem como tem sido difíceis esses últimos dias. Eu quero mandar um abraço para todos, né? Por estar aqui, agradecer vocês por estar aqui parado, assistindo. Que eu acredito que se está parado é porque Deus tem um propósito na sua vida através desse testemunho. Amém. E agradecer a pastora, né? Que também Amém. abriu as portas, porque Deus falou. É isso E aí. nós temos que obedecer. Então, agradecer a pastora, Amém. o pessoal que foi me buscar na minha casa, obrigado. E é isso, gente. Amém. Feliz da vida. Glória a Deus. Contar meu testemunho e cumprir mais uma vez aquilo que há 20 anos eu disse para o papai. Amém. Amém. Meus fins de semana sempre foram bons, mas ganharam novos sentidos com esse conto, seu testemunho. Eu acredito. A semana, para mim, a segunda-feira é maravilhosa, a quinta, a sexta é melhor ainda. Então, para mim, hoje não tem mais um dia que eu falo, ai meu Deus, eu tenho que encarar essa quarta, eu tenho que acordar essa quinta. Não, para mim, todos os dias têm significado, é prazeroso. Porque fazer a vontade de Deus é prazeroso. Então, fique com esse testemunho, tá bom? E eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu para a pastora voltar, para concluir o testemunho dela. E eu peço que o Senhor abençoe a sua noite, em nome de Jesus, o seu final de semana, todos vocês que estão nos acompanhando, tá bom? E os que vão assistir depois também. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau e até a semana que vem. Um beijo.